Serviços oferecidos numa consultoria de licitações. Tá? Se você quer saber um pouco mais a respeito desse tema, saber como é que funciona uma consultoria de licitações, quais os serviços que você pode oferecer associado ao segmento de licitações, de participação, de representação de empresas em processos licitatórios, fica comigo, me acompanha até o final aqui. E vamos começar aqui, pessoal, falando sobre o que você pode, você empreendedor, você que está querendo começar nesse mercado aí de licitações, oferecer aos seus clientes por meio de serviços de consultoria, né? Nas nossas lives de Café com Licitações, eu procuro muito abordar o tema a respeito do que a sua empresa pode vender, quais são as oportunidades, quais são as demandas de mercado. Isso quando a gente não trata de outros temas, né? Temas, por exemplo, ligados às próprias regras licitatórias, né, as próprias regras aí previstas na Lei Geral de Licitações, ou se não, quando a gente não fala de alguma novidade, portal, alguma coisa, algum regulamento novo que surgiu aí em decorrência da nova Lei de Licitações. Mas a gente hoje vai abordar um tema que, na minha opinião, ele é menos abordado. Eu acho que até o meu sócio Bruno Garcia, ele costuma falar mais desse tema do que eu, que é a oportunidade de você empreender oferecendo serviços de consultoria, né? Consultoria barra assessoria em licitações, ok? Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar a respeito desse tema é o seguinte: quando eu falo de consultoria em licitações, eu estou falando de um serviço que normalmente vai incluir a consultoria e a assessoria, beleza? Então ele possui aí duas faces de uma mesma moeda, né? A gente fala aí no jargão popular consultoria em licitações, mas na verdade, na maioria das vezes a gente vai estar falando de consultoria e assessoria de licitações, tá? E aí, qual que é a diferença de uma para outra, né? Basicamente, a consultoria, pessoal, ela consiste em serviços mais intelectuais, né? Serviços aí de esclarecimento, né? Serviços de tiradas de dúvidas dos clientes, né? O que a gente chama aí de consultivo, né? Você literalmente exercer um papel de consultor. Então, você recebe um cliente ali no seu escritório que ele tem dúvidas a respeito de uma licitação, ele gostaria de esclarecer algumas dessas dúvidas. Ele vai participar de uma licitação e ele quer esclarecer, tirar dúvidas a respeito dessa licitação que ele vai participar ou de alguma licitação, por exemplo, que ele já participou. Ou ele quer tirar dúvidas do mercado de uma maneira geral, ok? Conferência de documentos, né, leitura de edital, dentre outras atividades. Essas são as atividades ligadas à parte de consultoria, ok? Consultoria em licitações. A parte de assessoria, ela está mais relacionada a serviços operacionais, né? Então, quando eu falo de assessoria em licitações, eu estou pensando aqui na parte realmente em que você põe a mão na massa e executa as tarefas necessárias para que aquela empresa, com êxito, participe da licitação, sempre seguindo as regras estabelecidas no edital, no instrumento convocatório, ou se não, as regras previstas aí na Lei Geral de Licitações. Então, quando eu falo de assessoria, eu estou falando aqui de serviços operacionais, como serviços, por exemplo, de edição de propostas, edição de declarações, emissão de certidões, cadastros, cadastro de fornecedor, cadastro nos portais de compra, né? Muitas vezes o seu cliente ele vai até a sua empresa, ele te traz um edital, ele te manda um e-mail, te liga, enfim, entra em contato por WhatsApp, não importa a maneira que seja, mas ele te traz um edital que a empresa dele sequer tem login e senha para acessar. E aí fica a pergunta, né? Como que você vai participar da licitação para ele se nem login e senha ele tem, né? Esse é um trabalho típico de assessoria em licitações. Você vai lá e vai cadastrar a empresa dele no portal de disputa, no cadastro de fornecedores daquele órgão público, ok? Participação de disputas por meio de apresentação de lances, né? Essa parte mais operacional mesmo aí, mas que ela é importantíssima. E lembrando, pessoal, que a consultoria e a assessoria são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, elas se complementam, tá? Participar de lances não é simplesmente ir lá e digitar qualquer valor lá que você acha que é e pronto, acabou. Não, você tem que estar atento às regras da etapa de lances discriminadas no edital,
você também tem que estar atento à maneira como o portal de compras ele te apresenta os valores iniciais de oferta, né? Você cadastrou uma proposta comercial num determinado portal. E aí, o seu valor inicial de proposta naquela licitação, ele está aparecendo pelo valor total da proposta ou pelo valor unitário da proposta? É fundamental entender isso para saber, afinal de contas, o lance que eu vou dar é unitário ou é total? É unitário ou é global? Então, o intelectual aqui e o operacional, eles se complementam, certo? O operacional, ele não funciona sem uma boa base intelectual. Quer dizer, tem que ler o edital, tem que conhecer as regras da licitação, tem que entender, nem que seja de forma básica, mas tem que entender o que diz a Lei Geral de Licitações. Então é isso. Consultoria e assessoria caminham juntos. Agora, por que começar pela consultoria, né? Por que começar, que eu digo assim, por que começar com uma atividade empreendedora? Que se você é empreendedor, se você possui uma empresa recém-aberta e você quer ingressar nesse mercado de licitações, o ideal é que você comece pelas dispensas eletrônicas, né? Pelo que a gente chama das piscininhas aí, né? Que são as pequenas contratações, agora não tão pequenas, né? Com a nova lei de licitações, mas são as contratações de menor vulto, né? As contratações de menor valor patrimonial aí, feitas pela administração pública com a dispensa do procedimento licitatório, certo? E aí eu sempre falo o seguinte, são nessas oportunidades de contratação direta por meio de dispensa de licitação, dispensa eletrônica, que você vai conseguir ingressar no mercado, efetivar assinar os seus primeiros contratos, celebrar os seus primeiros contratos aí com o governo e fazer as suas primeiras vendas para o poder público, certo? Essa é uma dica que a gente sempre dá e das quais você vai conseguir fazer vendas aí de, por exemplo, material descartável, produtos de limpeza, gêneros alimentícios, né? Ou até mesmo produtos, né, e itens ligados aí a mercados variados, né? Você pode vender um aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Você pode vender produtos de informática, né? Você pode vender diversos itens aí por meio das dispensas de licitação. E agora, com o novo regulamento das dispensas eletrônicas, você também consegue prestar serviços, né? Serviços por meio das dispensas de licitação. Cada vez mais você tem visto aí o poder público contratar prestação de serviços por meio das dispensas de licitação. Mas essa não é a única forma de começar a empreender no meio das licitações. Não é a única forma, tá? Você também pode começar a prestar um serviço de consultoria em licitações, tá? Que foi como a Magna começou. A Magna começou como uma consultoria. Nós não começamos vendendo ao governo. Hoje nós temos a nossa empresa com a qual nós vendemos ao governo mesmo. Também somos fornecedores do poder público, tá? Então a gente pratica dentro de casa aquilo que a gente ensina, né? Porque a gente também tem editais para ler, também tem as nossas participações aí, as nossas disputas das quais a gente ingressa, né, com o nosso próprio CNPJ, certo? Agora, a Magna, lá atrás, ela começou como uma consultoria de licitações e, graças a Deus, o segmento de consultoria se perpetua até hoje na empresa, se mantém até hoje na empresa. E a consultoria é uma ótima forma de ingressar no mercado de compras e contratações públicas para quem tem pouco capital e para quem deseja ser prestador de serviço. Porque, basicamente, o que você vai precisar para começar um serviço de consultoria? Você vai precisar de um computador com acesso à internet. Ok? Você vai precisar de um computador com acesso à internet. Né? Isso eu estou falando assim, em termos de um capital mínimo aí, né, para você poder oferecer o seu serviço, computador com acesso à internet. Mas é claro que assim, você vai precisar ter conhecimento nesse segmento de licitações. Antes, eu queria fazer uma distinção aqui importante, tá, que precisa ficar claro aqui para todos. A diferença do consultor de licitações e do analista de licitações. O consultor, no caso aqui, ele vai ser um prestador autônomo ou uma empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em licitações. Então, consultor é aquele autônomo ou empresa
que você contrata para intermediar a sua empresa em processos de licitação. Esse é o consultor. Isso daí, o consultor, ele vai ser o papel exercido por aquele que quer empreender exatamente nesse segmento de consultoria em licitações. Agora, o analista não. O analista, ele é um especialista no assunto, que trabalha numa empresa exercendo o cargo de analista em licitações. Então, ele trabalha com vínculo empregatício, né, para uma empresa específica, né, normalmente aí carteira assinada, né, e coisa e tal. Ele exerce o cargo de analista dentro de uma empresa, tá? Assim, o trabalho do consultor e o trabalho do analista, eles são muito parecidos, eles são bem semelhantes. Agora, o analista, ele trabalha exclusivamente para aquela empresa a qual ele foi contratado. O consultor, ele é um prestador de serviços. Tá bom, pessoal? É essa a diferença. Eu estou falando isso para que você veja, inclusive, que a área de consultoria em licitações, ela não é só uma oportunidade de você conseguir empreender, mas é uma oportunidade, de repente, de você conseguir um emprego, inclusive. Se você está acostumado e se o que você procura é, de fato, uma carreira numa empresa, né, um emprego com carteira assinada, a consultoria de licitações também é uma área na qual você pode conseguir o seu ganha-pão e conseguir ter um salário fixo ali, representando uma empresa, exercendo dentro dessa empresa, dentro do quadro de funcionários dessa empresa, o cargo de analista. Então, basicamente, é essa a diferença. Tem algum pré-requisito, né? Eu preciso ser advogado, como às vezes algumas pessoas perguntam, ou preciso ter alguma formação específica para ser consultor em licitações? Olha, o pré-requisito aqui, pessoal, é o seguinte: você precisa estudar e se especializar no tema, independentemente de qual seja a sua formação, tá? Se você só tiver um ensino médio completo, ou se, por exemplo, você for psicólogo, você precisa estudar o tema de licitações. É só isso, entendeu? Você precisa se especializar, fazer algum curso. Aqui na Magna nós temos o curso Mestres da Licitação, certo? Que é um curso que te ensina a celebrar contratos com o governo de R$100 mil em até 30 dias. Esse é o foco do curso. Nós estamos, pessoal, gravando aulas para o nosso curso de consultor. Então, em breve, fiquem ligados, hein? A Magna vai lançar um curso aí específico para consultor de licitações, tá bom? Mas independente de ser o curso da Magna ou qualquer outro tipo de treinamento, fato é que se você quiser trabalhar com consultoria de licitações, você precisa se especializar e estudar o assunto, certo? É isso que você precisa, é esse o pré-requisito, tá? Agora, o que é muito comum? Que empresas, quando elas abrem vagas para analista de licitações, elas procurem candidatos que tenham formação superior, ou seja, tenham nível superior de ensino em direito, administração de empresas, contabilidade ou até mesmo engenharia. Então, olha só que legal, você que é engenheiro, talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez você nunca tenha visualizado isso, mas existem empresas que contratam analistas de licitações com formação específica em engenharia. Por quê? Porque é o seguinte, essa empresa ela precisa de alguém que tenha, claro, o olhar técnico de quem entende de licitação, de quem conhece licitação, de quem conhece as regras e quem entende minimamente da lei de licitações, mas ela quer o olhar técnico de um engenheiro, porque é um engenheiro que ele vai estar lendo um edital para serviços de engenharia, né? Então ele precisa saber dialogar com aquela administração pública, por exemplo, para fazer um pedido de esclarecimento. Ele precisa saber dialogar com o pregoeiro para falar a respeito de composição de custos na planilha de custos. Ele precisa saber, por exemplo, impugnar um edital. E ele vai precisar saber temas técnicos afetos à área de engenharia. E aí são empresas que contratam profissional para ser analista de licitações com formação específica em engenharia. Olha só que interessante. Agora, quando a gente fala de vagas no mercado para analista de licitações, normalmente você vai estar falando de candidatos aí com formação, de empresas procurando candidatos com formação em direito, administração ou contabilidade.
Aí você vai me perguntar, Diego, isso quer dizer que se eu não tenho essa formação, eu estou fora do mercado? Não. Você pode empreender fazendo um curso, se especializando, aprendendo sobre o tema, ok? Você pode também buscar uma dessas formações e ter nessa formação um investimento mesmo de atividade empreendedora. Você pode aprender e buscar uma vaga numa empresa e provar para essa empresa o seguinte: eu não tenho a formação nessas áreas específicas, sei lá, eu me formei em farmácia, mas eu tenho conhecimento em licitações. Apesar, pessoal, que tem muitas profissões, normalmente, se você participa de uma licitação cujo objeto do edital ele é afeto, ele tem relação com a sua área de formação, o conhecimento em licitações e aquela sua área de formação só tem a ajudar. Você tem empresas, por exemplo, que comercializam próteses ou produtos hospitalares, que alguém com nível superior em farmácia, ou mesmo que seja um técnico em farmácia, que entenda de licitações, ele só tem a agregar. Ele só tem a agregar naquela empresa, certo? Porque a formação dele vai ajudar. Então é isso. Olha só que legal, você pode conciliar, inclusive, a sua formação de nível superior, de nível técnico, que seja, com a atividade empreendedora de consultoria em licitações ou com a busca por vaga de analista de licitações em empresas. Agora, quando a gente fala, novamente, de profissionais formados em direito, administração, contabilidade, se você tem essa formação, você sai na frente, né? Principalmente o advogado, pela questão do conhecimento jurídico. Porque a gente não pode esquecer que, muito embora a consultoria em licitações seja uma atividade extrajudicial, você não precisa ser advogado para ser um consultor em licitações, é uma atividade extrajudicial, porém regulamentada em lei, tá? Então, a formação em direito, ela ajuda bastante, tá bom? Mesmo que você não seja advogado, mas a formação em direito vai contribuir. Ou administração de empresas ou contabilidade, tá? Mas, enfim, se você não tiver nenhuma dessas formações, não importa. Basta que você se especializa e estude. Nós temos casos de alunos aqui na Magna, pessoal, que fizeram o curso Mestres da Licitação, começaram vendendo com a sua empresa, começaram a vender com a empresa que eles tinham. E hoje estão prestando serviço de consultoria. É o caminho inverso que a Magna fez. A Magna começou como uma consultoria e hoje vende para o governo com uma outra empresa aqui que nós temos. Agora, existem empresários que nos procuraram, fizeram curso com a gente porque queriam vender para o governo. Eles não queriam consultoria, eles queriam vender para o governo. E hoje, eles também agregaram dentro da sua empresa a atividade de consultoria e prospectam clientes, são nossos concorrentes aí, prestando serviço de consultoria também em licitações, ok?